Bom final de tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais uma edição do Destaque Rural Notícias, edição de hoje, quinta-feira, 10 de maio de 2018. Você sabe que pode acompanhar ao vivo todos os dias de segunda a sexta-feira este programa nas redes sociais da Destaque Rural, sempre às 18 horas. E depois o programa fica gravado e vai ao ar também depois a gente terminar o programa nessa versão live, nessa versão ao vivo. A gente traz algumas informações, notícias do dia a dia, do agronegócio e também sobre economia, a previsão do tempo e as cotações desta quinta-feira. A gente começa só para passar algumas informações que vamos trazer hoje, estimativa de safra da Conab, a gente também vai trazer aí as estimativas de produção do IBGE, vamos falar sobre o valor bruto da produção agropecuária no Rio Grande do Sul, que deve crescer mais de 10% em 2018. Além de vários outros assuntos, a gente acompanha também a Bolsa de Valores e o dólar e, no final, a previsão do tempo para as regiões Sul e Centro-Oeste. Está no ar, Destaque Rural Notícias. Seja bem-vindo. Começamos falando então sobre que a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, hoje trouxe informações importantes, interessantes, relativas à estimativa da safra que mostra a volta a um nível histórico com a produção de 232 milhões de toneladas. A previsão de segunda maior colheita de grãos do Brasil, com esse volume de 232,6 milhões de toneladas, está mantida neste que é o oitavo levantamento da safra de grãos 2017-2018 da Conab. A estimativa diária também é destaque, com a entrada de números das culturas de inverno e outras podendo se tornar a maior da série histórica, ou seja, 61,5 milhões de hectares. Apesar do decréscimo de 2,1% em comparação à safra passada, que chegou a 237,7 milhões de toneladas, o número é bem elevado em relação à média da produção nacional em condições atmosféricas normais. Na comparação com pesquisa do mês de abril, a estimativa total da safra mostra um aumento de 1,3%, ou seja, 3 milhões de toneladas a mais. Temos também algumas estimativas da produção que foi divulgado hoje pelo IBGE no chamado Levantamento Sistemático da Produção Agrícola do mês de abril. E eu vou falar aqui de algumas culturas. A produção nacional de trigo deve alcançar, segundo o IBGE, 5,62 milhões de toneladas em 2018. Esse resultado representa uma alta de 32,5% em relação ao desempenho do cereal em 2017 e também um avanço de 1% sobre a análise do mês passado. Em relação ao milho segunda safra, a produção nacional dessa cultura será de 60,92 milhões de toneladas, segundo esse levantamento do IBGE. Esse resultado representa uma queda de 11% em relação ao desempenho do cereal no ano passado. Mas, ante a análise do mês passado, que foi março, no caso, porque aqui o levantamento se refere ao mês de abril, foram apontados aumentos nas estimativas de produção de 0,4%, área plantada 0,3% de aumento e rendimento médio 0,2% de aumento. O Rio Grande do Sul deve ter o valor bruto da produção agropecuária crescendo 12% em 2018. Esse levantamento foi divulgado ontem ainda, dia 9, pela Farsul, que aponta que cada R$1 do PIB gerado no campo significa R$ 4,02 para o Rio Grande do Sul. Segundo esse relatório, então, da Farsul, a estimativa é de que o valor bruto da produção agropecuária do estado do Rio Grande do Sul em 2018 será de 39,1 bilhões de reais, crescimento de 12,2% se comparar com 2017. Milho representa 25,4% deste montante, soja 25,2%, sendo aí os principais responsáveis então pelo aumento. A pesquisa também mostra que 66% deste valor são para cobrir custos operacionais, como indústrias de fertilizantes, químicas, metalmecânica, também seguradoras, instituições financeiras e serviços especializados, entre outros. De acordo com a Farsul, só o PIB da agricultura deve chegar a 32,1 bilhões de reais em 2018
e que no final do processo, né, pelo valor bruto da produção da agropecuária, se transformará em 129,3 bilhões de reais, o equivalente a 40% do produto interno bruto do Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouco agora sobre exportações. No mês de abril, mês passado, o Brasil exportou 251,2 mil toneladas de carne de frango. Nos 4 primeiros meses do ano, as vendas do produto para o exterior somam 1.268.000 toneladas, segundo informações da ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal. A entidade destaca que as receitas chegaram a 480,5 milhões de dólares no último mês. No ano, o resultado cambial é de 409,2 milhões de dólares. Também relacionado à questão da carne de frango, a União Europeia abriu uma janela de negociação em relação ao embargo de 20 frigoríficos brasileiros exportadores de carne de frango ao bloco. Quem passou essa informação foi o secretário executivo do Ministério da Agricultura, o Elmar Novak. Quando ele estava em São Paulo, ele falou que quando deixamos claro que iríamos retaliar com a possibilidade, por exemplo, de abrir um painel na Organização Mundial do Comércio, o embaixador da União Europeia, segundo Novak, nos chamou para conversar, né? Ele falando sobre o Ministério da Agricultura. E acrescentou que recebeu o representante do bloco, o João Gomes Cravinho. Essa reunião aconteceu na última segunda-feira. E na mesa das negociações, segundo ele, entrou não só a questão do frango, mas toda a balança comercial entre o Brasil e também o bloco europeu. Ainda falando sobre essa questão, agora mais relacionada à carne, a assuntos relacionados a também exportações, né? Temos aqui a informação sobre que vou voltar aqui a informação agora sobre a carne bovina e também falar sobre exportações. Os dados são da Abrafrigo, que mostram que a exportação total em abril caiu 4% em volume e 5% em receita. As exportações de carne, no caso in natura e processadas, caíram então 4%. Em volume, 5% em receitas, e esses dados se referem ao mês de abril, se for comparado com abril de 2017. Foram embarcadas 85.064 toneladas contra 88.733 em abril de 2017. A receita ficou em 344,7 milhões de dólares, ante 361,4 milhões do ano passado. Também quero falar sobre que Santa Catarina, né, tem um relatório aqui sobre que Santa Catarina deve ampliar exportações de carne suína para o Chile, para a Argentina e também para a China. Isso porque as agroindústrias de Santa Catarina estão ampliando essas exportações. Os dados mostram que no mês de abril, os 3 países, né, China, Chile e Argentina, foram os principais destinos da carne suína produzidas no estado, respondendo por 70,3% do faturamento com as exportações do produto. O incremento nas vendas para outros países tem minimizado os efeitos do embargo russo para a carne brasileira. No último mês, Santa Catarina respondeu por 52,8% do faturamento brasileiro com as exportações da carne suína, mostrando a importância deste estado para esse tipo de produção. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que está analisando o projeto de lei sobre defensivos fitossanitários, voltou a se reunir ontem. A presidente da comissão, deputada Tereza Cristina do DEM, do Mato Grosso do Sul, concedeu vistas coletivas aos parlamentares. Uma nova reunião foi agendada, vai acontecer na semana que vem, na próxima terça-feira, dia 15. No seu discurso, o deputado Luiz Nishimori, que é relator da matéria, disse que o debate é importante, mas a modernização da lei é benéfica para toda a sociedade, para o país, segundo considera o relator Luiz Nishimori na comissão especial sobre a nova legislação para defensivos agrícolas, que está em discussão, pode ser votado na próxima semana. Então a próxima reunião está marcada para o dia 15.
Ainda falando sobre estados do Sul, agora voltando a falar, mas sobre um assunto importante para a questão dos solos. O estado do Paraná vai ser pioneiro no Brasil na adoção no Programa Nacional de Levantamento e Interpretação de Solos, o chamado PRONASSOLOS. O objetivo da iniciativa é adequar uma estrutura de pesquisa para aumentar o nível de conhecimento dos solos brasileiros, além de valorizar o manejo sustentável dos recursos naturais. No Paraná, o programa vai atuar na coleta de material, solos e vegetação para serem analisados, depois vai ser iniciado, no caso, essa coleta no segundo semestre. A meta é gerar informações e criar condições para a redução da escala dos mapas atuais, que permita ampliar a visualização para melhorar o planejamento da propriedade rural. Para finalizar as informações relacionadas ao agronegócio diretamente, tem aqui dados da Fundecitrus, mostrando que a safra 2018-2019 de laranja no cinturão citrícola de São Paulo e no Triângulo Sudoeste Mineiro deve atingir 288,29 milhões de caixas, 40,8 quilos cada, que foi apontada aí pela Fundecitrus. Foi divulgado ontem esse dado. O número é 27,62% inferior ao resultado da temporada passada, que registrou a quarta maior safra da história, mas é 17,52% maior se for comparada à produção do ciclo 2016-2017. Vamos falar agora de economia. Nas informações relacionadas à economia, eu quero começar falando que o Mercosul e a União Europeia estão muito próximos de assinarem um acordo de livre comércio. O embaixador da União Europeia no Brasil, João Cravinho, disse acreditar que o acordo deve sair entre junho e julho deste ano de 2018. O fechamento do acordo, segundo ele, só depende que os dois lados superem algumas diferenças nos setores agroindustrial e industrial. O embaixador afirmou que, apesar das dificuldades em curso, tanto consumidores europeus quanto os do Mercosul terão muitos benefícios com o acordo, lembrando que os produtores brasileiros poderão colocar café, carne e inúmeros outros artigos nas prateleiras do comércio varejista da Europa, lembrou então o embaixador. E lembrando também que a União Europeia e o Mercosul, eles negociam já um acordo de livre comércio há 20 anos. Durante todo esse período, a assinatura foi adiada em razão da resistência de setores industriais ou agrícolas, tanto do Mercosul quanto da União Europeia. Agora tem o dado da inflação, que foi divulgado hoje pela manhã pelo IBGE, que mostra o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Esse índice mede a inflação oficial do país. Os dados mostram o seguinte: uma aceleração da inflação no mês de abril de 0,22%. No mês de março, a inflação tinha sido de 0,09%. No acumulado de 12 meses, o IPCA ficou em 2,76%. O que chama atenção nesse dado é que ele fica abaixo do piso da meta do Banco Central para a inflação, que é 4,5%, 1,5 ponto para mais ou para menos. Então, o teto máximo seria 6%, o teto mínimo seria 3%. No caso, em 12 meses, a inflação está em 2,76%. Lembrando que, segundo as informações que foram divulgadas hoje pelo IBGE, todos os grupos de despesas pesquisados ficaram mais caros no mês passado. Só não ficou comunicação e transportes. No caso dos transportes, os preços não mudaram, comunicação caiu 0,07%. E, segundo o IBGE, os planos de saúde foram o que puxou mais a alta no mês de março. E os remédios, 1,52%. Os medicamentos estão refletindo o reajuste anual que passou a valer a partir de 31 de março. Os alimentos, que também têm um forte peso no índice geral de inflação, encareceram 0,09% no mês de abril, apesar de os gastos com alimentação fora de casa, em restaurantes, por exemplo, ficaram mais baratas, 0,22%. Dentre os produtos que mais subiram
Destacam-se a cebola, que subiu 19,55%, as hortaliças 6,46%, o leite 4,94% e as frutas subiram 2,95%. Vamos comentar agora sobre um outro tipo de inflação, sobre um outro índice, que é o Índice Geral de Preços Mercado. Esse índice ele é muito utilizado no reajuste de contratos de aluguel. O dado mostra inflação de 1,12% na primeira prévia do mês de maio. A taxa é superior ao apurado em abril, que foi 0,18%. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas, que diz que a inflação do IGPM, da inflação do aluguel, acumula 3,19% no ano e 3,99% em 12 meses. E a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, coloca amanhã, dia 11, quinta-feira, ou melhor, sexta-feira, em consulta pública a proposta que trata da regulamentação do processo de emissão do certificado de produção eficiente do biocombustível. A resolução inclui ainda os requisitos necessários para o credenciamento de firmas inspetoras no âmbito do RenovaBio, que é um programa federal que tem o objetivo de expandir a produção de biocombustíveis no país. Segundo nota divulgada pela ANP hoje, a minuta de resolução vai ficar em consulta pública durante 15 dias. A audiência pública será no dia 5 de junho, no Rio de Janeiro. Temos outra informação aqui que é sobre o cadastro positivo. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem, por 273 votos a 150, o texto base do projeto de lei complementar que prevê a inclusão automática de consumidores no cadastro positivo, que é uma espécie de lista de bons pagadores. Inclusive, em outros países existe essa lista, esse cadastro positivo, e a sessão foi encerrada sem a conclusão da votação e ficaram por serem feitas propostas de alteração no texto. O projeto de lei só vai voltar agora para a apreciação do Senado após a votação das propostas. Os analistas, especialistas e quem defende, no caso, esse cadastro positivo, diz que essa proposta pode tornar o crédito mais barato no Brasil e também estimular a educação financeira de consumidores brasileiros. Vamos agora aos dados da Bolsa de Valores, também o dólar, como ficaram essas cotações nesta quinta-feira. O Ibovespa perdeu um pouco do seu ímpeto na tarde desta quinta-feira, mas ainda conseguiu registrar hoje a sua terceira alta consecutiva. Mais uma vez, o desempenho dos papéis da Petrobras é que estimularam essa alta. Eles seguiram seu rally depois de ganhos de 10% na véspera. Também o mercado foi impulsionado por dados da inflação nos Estados Unidos, que foram menores do que os analistas estavam prevendo, e também a inflação no Brasil, que ficou também abaixo do que estava sendo esperado pelo mercado. O mercado esperava 0,28%, a inflação no Brasil foi 0,22%. Essa informação da inflação nos Estados Unidos, que ainda não está sendo contaminada conforme os investidores, os analistas estavam aguardando pela alta do petróleo, fez com que então os investidores ficassem mais tranquilos em relação à possibilidade de o Banco Central norte-americano elevar as taxas de juros, o que faz com que muito capital que está em países, em mercados emergentes, sejam então voltados para os Estados Unidos. Inclusive, esse assunto, essa questão, foi o que fez o dólar cair hoje. Ainda sobre a Bolsa, só o índice aqui, ela fechou hoje com ganhos de 1,89% e fechou em 85.861 pontos. Em relação ao dólar, então, o dólar fechou com queda hoje de 1,36%, cotado a R$ 3,54. R$ 3,5467 na venda, no caso do dólar comercial. Agora vamos à previsão do tempo. Vamos ver então como é que fica a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, começando aqui com dados dos mapas de previsão no sul, e depois a gente também tem uns mapas de previsão aqui no centro-oeste. Começando com o sul, então, para amanhã, sexta-feira,
a gente vai ter tempo instável no Rio Grande do Sul, na maior parte da região sul. Isso porque uma frente fria está chegando na região e deixando o dia chuvoso, especialmente no noroeste do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e Paraná. E provoca aumento das nuvens e chuva ainda pela manhã nas demais áreas que são do Rio Grande do Sul, no caso centro-sul de Santa Catarina também e no sul do Paraná. Os meteorologistas alertam que há risco até de temporais em algumas dessas áreas. E a temperatura começa a diminuir, né? Especialmente mais no Rio Grande do Sul, mais nessa região sul, a temperatura cai um pouco, especialmente no final de semana. A gente vai ter amanhã informações e também análises sobre essa questão do clima aqui no Destaque Rural Notícias. Vou agora para a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, na região centro-oeste agora. Olha, a frente fria também atinge aquela região e ela deixa o dia chuvoso no sul e no oeste de Mato Grosso do Sul. Também há risco de temporais nessas regiões. A temperatura também diminui, chove à tarde no centro-leste do estado, no caso do Mato Grosso do Sul, e também no Pantanal. Tempo firme com sol e sem chuva nas demais áreas, mais para as áreas ali no centro e também no norte da região centro-oeste. Agora vamos às cotações agrícolas. Cotações então para hoje, né, 10 de maio de 2018, nessa quinta-feira, começando aqui com o farelo de soja Ponta Grossa, temos em Ponta Grossa R$ 1.500 é a cotação da tonelada, o farelo de soja em Paranaguá R$ 1.520. A soja, a saca de 60 quilos em Passo Fundo, R$ 81. Em Paranaguá, R$ 85,50. Em Rio Grande, R$ 85,50. Em Rondonópolis, a soja R$ 76. O milho, agora em Passo Fundo, R$ 42. Em Ponta Grossa, R$ 40. Rondonópolis, R$ 29. Agora o trigo, em Santa Rosa, R$ 800 a tonelada. Em Dourados, R$ 810 a tonelada. Em Cascavel, R$ 900 e em Carazinho, R$ 800. Assim a gente fica por aqui com mais um Destaque Rural Notícias, edição de hoje, quinta-feira. Amanhã tem mais, sempre ao vivo às 18 horas. Lembrando que você pode também acompanhar a gravação que fica nas redes sociais da Destaque Rural. Muito obrigado pela sua audiência, continue nos acompanhando, também se manifestando, né, através das redes sociais. Você pode fazer perguntas, você pode participar da programação com os seus comentários e também trazendo sugestões para a gente. Um bom final de tarde, amanhã a gente volta. Até mais!